Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Está dando início à lição de número 2 da nossa revista hoje. Atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por ter nos trazido até a Tua casa, Pai, para juntos estarmos aprendendo a Tua palavra. Pai, abençoa aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão online nos assistindo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, venha abençoar, Pai, essa escola bíblica nesta manhã. Pai, que o Senhor possa usar o professor, Senhor, de uma forma especial, através do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto áudio está em Atos, capítulo 9, versículo de número 31, que diz assim: pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. E a verdade prática, ela diz: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja e na vida dos crentes, e o conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. E a leitura bíblica, ela se encontra em João capítulo 16, versículos 7 e 13, que diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O objetivo geral, então, é ensinar que o Espírito Santo atua no plano de salvação, e o objetivo específico é desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras e destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador, e asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Amém? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo venha usar o nosso querido Patrick para ministrar essa aula. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Como o pastor André já disse, então, vamos hoje falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, né? Quando nós ouvimos esta palavra redenção, nós muitas vezes já ouvimos, mas nem sempre sabemos qual é o significado dessa palavra, né? A redenção aqui, ou a Bíblia, quando fala da redenção, a Bíblia fala de nossa salvação, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ok? Então isso é a redenção. Quando ouvimos falar do plano da redenção, é a salvação para as nossas vidas e para todo o mundo. Vamos então começar com a introdução, que é na página 13, que diz: aprendemos na lição passada que o Espírito Santo... Acho que estamos no sítio... Assim. Aprendemos na lição passada que o Espírito Santo na lição passada, quem é o Espírito Santo? E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixará órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito Santo no dia a dia. Bem, tópico 1. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno, ou triuno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce a função específica no plano da salvação. O Espírito Santo é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Okay? Então nós percebemos que, como já falamos a semana passada, que Deus age nessas três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que o Espírito Santo faz parte
de Deus, né? Então nós não podemos dizer simplesmente que o Espírito Santo é só uma força, ou só um poder, ou só é algo que paira na terra, mas sim que o Espírito Santo é parte da Trindade, ok? E nós sabemos que ele tem uma função especial, que nós sabemos que Jesus o prometeu antes de voltar ao Pai e que era necessário que ele voltasse para que viesse o Consolador. E então esse Consolador é o Espírito Santo. E nós vamos perceber durante o estudo qual é a função do Espírito Santo no plano da salvação da nossa vida. Amém? 1. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmado no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciados de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Okay? Então nós vemos, quando lemos os profetas no Antigo Testamento, que eram as promessas que também o povo de Israel já conhecia, que não somente Deus já prometia que viesse o Salvador, que viesse o Messias, que foi Jesus, mas que também viria o Espírito Santo para ficar ou para o acompanhar. E vamos ler isso em Isaías 32:15. Vamos ler alguns exemplos. Isaías 32:15. Amém? Que diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Ok? E se formos a Isaías 61, 1, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Então nós vemos aqui, primeiro, que o Espírito Santo já foi anunciado e segundo, que o Espírito Santo também já agia no Antigo Testamento. Ok? Então não foi necessário esperar até ao Pentecostes para que o Espírito Santo agisse. Mas no Pentecostes aconteceu algo que até aquele momento ainda não existia. Era que o Espírito Santo estava disponível para todos. Ok? Nós vemos no Antigo Testamento que o Espírito Santo só agia em certas pessoas, nos profetas ou em certos servos de Deus, né, que foram destacados durante a sua vida, que tinham uma certa comunhão com Deus, e então aí o Espírito Santo agia de forma visível. E a partir do Pentecostes, o Consolador chegou, né, o Espírito Santo, e chegou para estar disponível a todos, ajudar a todos na sua carreira de cristãos, na sua carreira de fé. Vamos também a Lucas 4, 18 a 21. Lucas 4, 18 a 21, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Então nós conhecemos todos esta parte que Jesus está na sinagoga e vai buscar as cartas de Isaías, né, na Torá, e lê essa parte mesmo das profecias, das promessas de Deus sobre o Messias, e confirma que ele mesmo é o Messias. E nós sabemos todos que o povo não aceitou isso e que ele foi expulso da sinagoga, mas nós vemos que tudo se cumpriu. Nós vimos também por todas as ações de Jesus, que ele pregou, ele evangelizou, ele foi falar aos pobres, ele curou, ele fez tanta coisa, e isso tudo já estava pré-escrito, já estava profetizado pelo profeta Isaías, claro, dirigido pelo Espírito Santo naquele tempo. Amém?
Segundo ponto, na antiga aliança. Há uma diferença de atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como de profeta ou de liderança, ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança militar e política. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento agia especificamente quando era necessário, ou então era... nós sabemos que quando, por exemplo, o rei Davi foi consagrado ou foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo, não é? E fazia parte do líder daquele tempo ter isso. Nós sabemos também que Saul, quando perdeu o Espírito Santo, já estava atormentado por um demónio. Já não conseguia ser líder. Ele foi líder até ao momento em que Davi tornou-se rei, mas ele já não estava reconhecido por Deus, que naquele tempo era, se alguém não tivesse o Espírito Santo, não estava reconhecido por Deus, como líder do povo, naquele caso. Não é? E então nós vemos que todas as profecias, tudo aquilo que nós lemos no Antigo Testamento, em que muitas das vezes a Bíblia diz que Deus fala, era o Espírito Santo a agir através dessa pessoa. Ainda nós, como também ouvimos a semana passada, a Bíblia não é muito constante quando se refere ao Espírito Santo. Às vezes fala do Espírito de Deus, às vezes diz que Deus faz, mas nós sabemos que, como Trindade, eles trabalham juntos, são um só Deus. Então, não faz diferença quando a Bíblia se refere a Deus ou se refere ao Espírito Santo em específico. Mas nós sabemos que é o agir do Espírito Santo. Amém? Mas vamos chegar ao tempo atual, que é a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Amém? Então fica aqui claro que Jesus, nós todos sabemos que foi necessário que ele morresse na cruz, por isso é que ele também não podia ficar na terra por mais tempo. Por isso é que o Espírito Santo também não iria agir enquanto Jesus estivesse na terra. Mas Jesus deixou muito claro que quando ele voltasse ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo. Ok? E nós sabemos que ele o fez em Pentecostes e nós sabemos que ele continua a agir até ao dia de hoje. Muito tempo, claro que nós sabemos que houve esse reavivamento do Espírito Santo e das igrejas pentecostais há mais ou menos 120 anos atrás, que até aí havia muita dificuldade de aceitar o agir do Espírito Santo no tempo atual, né? Mas nós sabemos que nesse período, se nós formos ver bem Atos dos Apóstolos, ou como os apóstolos agiam, eles só agiam pelo agir do Espírito Santo. Eles quase não faziam nada sem que estivessem buscando a Deus. E isso eu creio que é o correto. Mas porque também creio que Deus viu a necessidade de nós termos mais acesso ao Espírito Santo, houve esse avivamento há 120 anos atrás, e continua a agir no nosso meio. E nós vemos também a importância do Espírito Santo, porque aqui diz que Jesus tinha muita coisa para dizer aos seus discípulos, mas que eles não tinham a capacidade de o compreender. Porquê? Por falta do Espírito Santo. Então nós hoje em dia também percebemos, ou devemos perceber, que o Espírito Santo é que nos ajuda a interpretar a palavra. Porque se nós formos ver, é um livro que muitas histórias já têm mais de 6.000 anos, que foram escritas de uma maneira que já para nós não é comum. Se formos ler a Bíblia, é uma linguagem que já não é atual, da sua forma, já gramaticalmente não é atual. Muitas coisas culturais que estão, principalmente no Antigo Testamento, não são aquilo que nós chamamos atual, mas o Espírito Santo nos ajuda a interpretar e a trazer para o tempo atual. Porque a palavra de Deus sempre será atual. Ok? Mas é a ação do Espírito Santo que nos ajuda a compreendê-la da forma que Deus quer. Amém? Por isso é necessário o Espírito Santo, por isso é que Jesus também prometeu aos seus discípulos e o promete a nós, se o seguirmos e confiarmos verdadeiramente que Ele é o Salvador,
que Ele enviará o Espírito Santo e continua a enviar. Amém? E vamos à síntese do tópico 1. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na Antiga Aliança e na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então nós vemos que o Espírito Santo foi uma promessa para se cumprir e se cumpriu. Foi prometido no Antigo Testamento e através de Jesus Cristo se cumpriu a vinda do Espírito Santo para todos. Amém? Segundo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. E aqui vamos falar sobre as funções que o Espírito Santo tem. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Ponto 1. O Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador. O Espírito Santo com o Filho. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado do próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Que já, entretanto, essa palavra já entrou no nosso dicionário português. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. A ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução Consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Ok? Então, o que fica aqui claro, a palavra Consolador, que é usada na Bíblia, nós vamos ler mais tarde que também já nas traduções atuais já não é usado muito esse termo, porque Consolador não é só alguém que vem consolar. Quando nós lemos Consolador, nós pensamos em consolação. Por exemplo, alguém está triste, nós vamos aí e vamos consolar essa pessoa porque está triste. Mas não, Consolador, na sua origem, na palavra Paracletos, tem muito mais a ver com alguém que nos ajuda, alguém que luta por nós, como um advogado que está a lutar pela causa da nossa vida. Nós estamos no constante tribunal, né? Não só, um dia vamos estar diante de Deus, mas atualmente o acusador é o diabo, que nos acusa dos nossos erros, do nosso passado, como ouvimos também na quinta-feira. E então temos um advogado que nos ajuda a ultrapassar essas situações e um advogado que também, perante Deus, nos mostra da maneira como Deus quer nos ver. Porque, se formos ser sinceros, nós nunca vamos parar de ser pecadores enquanto estivermos na Terra. Então, se Deus não tivesse, o pastor Walter dizia sempre isso, se Deus não tivesse os óculos de Jesus e do Espírito Santo, Ele teria, como antigamente, só ira de nos matar, porque sabia os nossos erros. Mas por nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador e pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, eles praticamente estão lutando para que Deus não veja os nossos erros, mas veja aquilo que nós estamos a fazer de bom, aquilo que estamos a fazer em sua causa e nos praticamente mostra da nossa forma santa, que é aquilo que Deus quer de nós, ok? Mas nós somente seremos santificados quando estivermos verdadeiramente com o Senhor no céu e recebemos o nosso novo corpo de glória. Pois para isso precisamos de advogado, porque senão eu creio que Deus irava-se muito com a forma de nós muitas vezes sermos descrédulos, pela forma de nós muitas vezes até brincarmos com as coisas de Deus, né? Nós, como igreja, né? E muito mais aqueles que estão fora da igreja, muito mais aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Por isso é que é necessário ter o Espírito Santo. Amém? O ensinador, que é mais uma das funções do Espírito Santo, o ensinador é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas ou privilégios do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Aqui fica muito claro que primeiramente o Pai tinha essa responsabilidade de ensinar, e nós sabemos que
Deus Pai foi o que entregou os 10 mandamentos a Moisés, depois entregou esse cargo a Jesus, enquanto ele esteve na terra, e Jesus pessoalmente pregou, evangelizou, ensinou os discípulos e ao povo, e essa função ele entregou agora ao Espírito Santo. Então nós não vemos Deus como pessoa aqui na terra, mas o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a interpretar a sua palavra, nos ajuda a levar uma vida conforme Ele quer. Okay? E isso é a função do Espírito Santo, nos ensinar a perceber qual é a vontade de Deus e a viver a vontade de Deus. Amém? Então, Ele continua a ensinar-nos. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. E vamos a 1 Coríntios 2, 13, para também termos um bocadinho de contexto bíblico. Tudo aquilo que estamos a ler, aqui tem muitos versículos mencionados, vocês podem conferir, só que vai demorar muito tempo se nós estivéssemos a ler tudo, mas cada vez que a Bíblia menciona a palavra Paracletos, está aqui os versículos. Todas as funções do Espírito Santo também estão resumidos em versículos, mas vamos ler só alguns, porque senão vai demorar muito tempo. Amém? 1 Coríntios 2, 13. Alguém quer ler? Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Ok? Então nós vemos que o Espírito Santo, obrigado Dominic, é necessário para nós podermos evangelizar, ok? A palavra diz que o nosso coração só falará daquilo que está no nosso coração, não é? Por isso nós necessitamos do Espírito Santo para falar sobre aquilo que o Espírito Santo quer que nós falemos. Senão só vamos falar com sabedoria humana. E a sabedoria humana pode ser muito boa, podemos ser o maior gênio, podemos até ser o Steve Hawkins, não é? Que atualmente acho que é a pessoa mais inteligente do mundo, ou dizem que é a pessoa mais sábia, que tem mais compreensão na física, um grande cientista, né? Mas essa sabedoria toda não serve nada se não for dirigida pelo Espírito Santo. E mesmo que podemos compreender tudo, aqui na Terra nunca vamos compreender por completo, porque vai nos faltar sempre a essência. E nós vemos isso, por exemplo, na teoria da evolução, que a ciência comprova tantas coisas, tem tantas teorias como chegar até aquele ponto, mas falta sempre o ponto inicial. E isso só a revelação do Espírito Santo para perceber que tudo isso que aconteceu só faz sentido se houver um Deus que verdadeiramente criou a Terra. Mesmo que essa evolução que eles dizem, né, esse processo todo fosse criado por uma molécula ou um átomo pequeno, quem é que criou esse átomo? De onde é que ele surgiu? Por que é que existe? Né? Tem que ter havido um Deus que o criou. Por isso, a última resposta de tudo vai ser sempre Deus. Não é? Mesmo que nós queremos que foi de maneira diferente, mas nós também sabemos que os dias na Bíblia são diferentes. Por isso, se foram 7 dias, foram 7 dias. Se foram 7 milhões de anos, não sabemos. Só Deus é que sabe. Nós não estávamos lá naquele momento. Nem o ser humano estava lá naquele momento para confirmar. Adão e Eva só apareceram depois. Por isso... se a ciência descobriu alguma coisa, provavelmente porque deve ter alguma coisa também de verdade por detrás, mas a verdade também sabemos que o início não foi uma molécula, porque de onde é que ela apareceu, não é? Então teve que haver um Deus que criou tudo, não é? E então fica aqui claro que se nós evangelizamos, nós necessitamos do Espírito Santo, porque tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós falamos, só se pode justificar pelo Espírito Santo, porque senão a nossa fé até parece loucura, não é? Se nós formos a ver os apóstolos em Atos dos Apóstolos, os apóstolos de Jesus, eles estavam dispostos a tudo, eles estavam dispostos a morrer, eles estavam dispostos a morrer como mártires, apedrejados, crucificados, a estar na prisão por causa da fé. E se nós formos a ver, quais de nós aqui ainda temos essa loucura? Quem de nós é que está disposto a ir para a prisão por causa da nossa fé? Se nós formos a ver, nós até vivemos num tempo muito fácil, porque a sociedade aceita. Claro que não somos respeitados. Ter qualquer tipo de religião hoje em dia é muito complicado, porque já nem todas são aceitas, né? Ou muitos são estampados por religiosos ou radicais, né?
Mas fomos a ver os nossos missionários que andam na China, que têm que fugir. Os nossos irmãos que andam, por exemplo, na Síria, que andam nos países árabes, que existem, que têm que fugir. Eles só agem porque o Espírito Santo está com eles a ajudar, porque senão, eu acho que se fosse eu morria de medo de levantar a minha voz. Mas nós temos uma vida tão fácil, nós temos uma vida aqui na Alemanha que nos permite evangelizar e muitas vezes travamos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas por causa de nossa postura, da nossa posição como ser humano nesta sociedade. E isso é muito perigoso. Okay? Então vamos voltar ao início. Vamos perceber que o Espírito Santo é o nosso Consolador, Ele nos ensina e Ele, vamos ao terceiro ponto, é o nosso ajudador para transmitir a palavra de Deus e nos ensinar a nós mesmos. Amém? O ajudador. A versão revisada da Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Jesus diz que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. E vamos ler isso em João 14, 26. João 14, 26, que diz: Mas aquele Consolador, ou neste caso, aquele ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ok? Mais uma vez fica claro que nós não temos a capacidade de memorizar tudo. Não? Creio que nós todos, nós já todos estivemos na escola e às vezes quando chegávamos à frente daqueles grandes exames, parece que a nossa cabeça descacia todos, pelo menos comigo às vezes era assim, e tudo aquilo que aprendemos nas aulas, tudo aquilo que nós estudamos, de repente desapareceu. E como ser humano, isso é normal, mas aqui percebemos que uma das funções do Espírito Santo é nos ajudar a relembrar daquilo que nós aprendemos. Amém? Por isso, mas aqui também vai ficar claro, não vou já ler, mas por isso é importante na mesma de nós aprendemos e estudamos a palavra de Deus. Porque o que é preciso para relembrar é aprender. Não é? Se nós não aprendemos, nós não vamos relembrar nada. Não é? O Espírito Santo não é alguém que nos vai pôr os pensamentos todos na cabeça. Não é? Vem o batismo do Espírito Santo e de repente sou um gênio em matemática. Não é assim. Tem que estudar na mesma. Mas o Espírito Santo nos vai ajudar a aprender e a memorizar as coisas que são necessárias. Agora, na questão da fé, na matemática, temos que estudar mesmo. Não é? E então vamos. Não vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória que já está lá. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. E é bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Okay? E aqui também o estudo deixa muito claro que quem chega aqui, porque há igrejas que fazem isso, que chegam aos domingos à igreja e o que tiver mais cheio do Espírito Santo é o que vai trazer a palavra naquele dia, né? Porque não se prepara nada. Chega-se, começa-se a orar, talvez, e depois aquilo que o Espírito quer. Claro que nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo, mas também devemos nos preparar, porque aqui a palavra deixa-nos bem claro, se nós não nos prepararmos, se não tivermos nada para relembrar, do que é que nos vamos relembrar? Não é? Vamos começar a falar de sabedoria humana ou qualquer loucura que nos vier à mente. Não é? E isso é muito perigoso, ok? O Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos ensina e Ele nos consola, e isso tudo são funções dele, mas nós também devemos fazer sempre a nossa parte. Okay? A síntese do tópico 2 diz: o Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. Okay? Então vamos também usar essas funções que o Espírito Santo tem para connosco. Não é? Se Ele oferece ser o nosso consolador, o nosso ensinador e o nosso ajudador, vamos também usufruir disso. Porque Ele está aí para isso mesmo. Quando nós não podemos, por exemplo, reclamar que o Estado alemão não nos ajuda se nós nunca vamos à Câmara ou se vamos ao Rathaus pedir ajuda para alguma situação que nós precisamos. Se nós nunca fomos ao Arbeitsamt, nós não podemos reclamar que ninguém nos ajuda a procurar um trabalho.
Então nós não podemos reclamar da nossa carreira espiritual não proceder, não seguir, se nós nunca pedimos ajuda ao Espírito Santo. Ele está aí disposto, Ele quer nos ajudar, Ele quer habitar em nós, mas nós também devemos de estar dispostos a receber a sua ajuda. Não é? Até nisso, às vezes, nós somos orgulhosos, não é? Queremos fazer tudo sozinhos, mas a nossa fé não é assim. Ser crente não é eu sei, eu sou, mas é aquilo que Deus sabe e aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Terceiro ponto. Tópico: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade, ou convencer a humanidade, que é uma palavra mais conhecida. Esse alguém é o Espírito Santo. Amém? Ponto 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Okay? Jesus, sempre quando dava os seus exemplos, ele não queria dizer, porque nós sabemos que os judeus eles eram muito especiais nisso, não é? Eles aceitariam uma lei está muito bom e essa eles cumpririam, mas se fossem 10 leis já era muito complicado. Até porque nós sabemos que na palavra várias vezes ele foi perguntado qual é que é o mandamento mais importante. Isto tem uma razão, é porque se Jesus dissesse esse mandamento é o mais importante, eles só iam fazer esse mandamento, mais nada. Por isso é que Jesus é sábio dizendo que devemos amar a Deus, depois ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque esses mandamentos, o amor ao nosso próximo, automaticamente também vai nos levar a não matar ninguém, nos vai levar a não mentir a ninguém, nos vai levar a honrar a Deus, a honrar as suas leis. Então, com essa uma lei, já estávamos a cumprir as outras todas, não é? Por isso é que Jesus foi sempre muito sábio quando falava assim. Porque se ele dissesse não deves matar, não deves de adulterar, vinha a lista toda, depois de 10 já estavam todos fartos de ouvir. Então Jesus foi muito sábio a usar isso. E então Jesus também nunca queria falar de pecados específicos, mas sim dizia o pecado em geral. Ok? E o não pecado são aqueles que creem em Jesus, não é? Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenado. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Que isso também é algo... Vamos lá ler em Tito 3, 5. É muito complicado, às vezes, explicar a um ser humano que ele é pecador. Porque, se formos ser sinceros, quantos de vocês já ouviram dizer mas eu sou uma pessoa boa? Eu faço isso, eu ajudo na caridade, eu trabalho para os bombeiros voluntários, eu ajudo na Cruz Vermelha, faço tanta coisa. Tanta gente boa nessa terra, mas nós temos de reconhecer que ser bom não é por aquilo que nós somos ou fazemos, mas é o nosso estado espiritual, a qual a Bíblia sempre se refere. Okay? Vamos a Tito 3, 5. Alguém quer ler? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Então nós vemos aqui claramente que não é pelas nossas obras, não é pela nossa própria justiça, mas é pela misericórdia de Deus e pela renovação e regeneração do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo é que faz esse processo de nos santificar, ok? É o Espírito Santo que nos vai dar a liberdade. É o Espírito Santo que verdadeiramente tira todo o mal que está em nós
para colocar a vontade de Deus, o bom de Deus em nós, se nós o permitirmos, ok? Então nós vemos que o Espírito Santo não é simplesmente mais uma parte de Deus, né? Não é só mais uma pessoa que pertence à Trindade, mas sim é também aquele que nos vai ajudar na nossa carreira como crente, ok? Então o Espírito Santo é muito importante nas nossas vidas, porque ele é que é aquele que nos ajudará nesse processo de aceitar Jesus como Senhor Salvador. Então a nossa salvação iniciou, mas o Espírito Santo é que faz o restante nas nossas vidas. Amém? Segundo ponto, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, ou o sacrifício, a oferta, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? E nós sabemos que Jesus morreu na cruz por todos, não só por nós que estamos hoje aqui. Por isso é que é importante que nós evangelizemos, porque ainda estão muitos que ainda não conhecem as boas novas, ainda não conhecem a verdade sobre a sua vida, ainda não reconheceram que Deus também tem um plano nas suas vidas. E infelizmente muitos hoje em dia vivem a vida que querem, pensando que não precisam de Deus porque têm uma vida muito boa sem Deus, entre parentes, muito boa aqui na Terra. Né? Têm muito sucesso, mas sempre vão sentir um vazio na vida deles. Temos 10 minutos. Ontem estava a ver o filme sobre o Billy Graham. Né? Por acaso, nós agora, às vezes, pomos na Bíblia TV, calhou agora, porque está a dar uma série sobre Atos dos Apóstolos. Né? E agora, ontem estava a dar Jacó, e depois deu um pouco sobre a vida de Billy Graham. E ele teve um grande amigo, que é o Charles Templeton, que foi com ele, iniciou com ele praticamente a carreira de cristão, né? Mas que foi um que, devido às coisas que vivia na sociedade, começou a duvidar da palavra de Deus. E quando começamos a duvidar da autenticidade da palavra de Deus, tudo que a palavra nos ensina começa a perder o sentido. E nós percebemos aqui, não é, porque Billy Graham, um dos maiores evangelistas do seu tempo, e até agora creio que é um dos mais conhecidos, começou a duvidar também. Mas ele, diferente do que o seu amigo, em vez de desistir, né, o seu amigo era pastor de uma igreja que declarou perante a igreja que ia desistir do seu cargo, porque já estava a duvidar sobre aquilo que ele estava a pregar, que foi um grande mau testemunho perante a igreja. Né? Eu creio que nisso ele não foi muito prudente. Billy Graham, de qualquer maneira, sempre o defendeu, disse que nós não vamos acusá-lo daquilo que ele fez, mas vamos orar por ele. Porque ele simplesmente está a ser cegado pelo inimigo. Ele não está a perceber aquilo que é a vontade de Deus para a vida dele. Mas Billy Graham também chegou a um ponto de duvidar. E interessante, como eles mostraram, ele foi orar e Deus, através do Espírito Santo, verdadeiramente nos mostrou que ele devia de continuar. E então nós vemos qual é a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós percebemos que o Espírito Santo é aquele que convence a continuar a nossa carreira. E Billy Graham foi uma pessoa que de início também não era aquele que cresceu de forma cristã, ou que estava tão convicto daquilo que a palavra dizia, né? Mas ele foi transformado através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agia na vida dele e ele, com sua visão pequena, ele queria ser um pastor de uma igreja local, Deus o levou para ser um pregador de milhares de pessoas. E nós muitas vezes também nos fechamos na nossa mente, nós fechamos-nos pensando que nós só queremos fazer isto. Eu não estou disposto a ir para a China, eu não estou disposto a sair aqui de Stuttgart, da minha zona de conforto, mas o Espírito Santo nos quer levar para mais além.
Deus nos quer levar para mais além. Então nós temos que verdadeiramente deixar o Espírito Santo agir e ouvir a sua voz. Se Billy Graham não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo naquele momento, ele teria se perdido assim como se perdeu o seu amigo. Porque teria querido, sim, a ciência diz que... E de verdade é um bocado estranho o Antigo Testamento, tantas coisas, como é que um Deus é amor que deixou o povo de Israel lutar em tantas guerras e tanta confusão. Se não for o Espírito Santo a explicar qual era a vontade de Deus naquele tempo, nós não vamos compreender a Bíblia, nós vamos pensar que é um livro escrito por homens e isso nos vai confundir. Então precisamos do Espírito Santo verdadeiramente para nos convencer da justiça de Deus. Amém? Amém. Ok. Terceiro ponto, para também chegar ao fim. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e o juízo, porque já o princípio deste mundo está julgado. O princípio deste mundo é uma referência... O príncipe... desculpa, obrigado. Hoje os meus olhos não estão como devem. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo que ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Amém? Referindo a isto, né, nós sabemos que o inimigo já perdeu. Amém? E temos que estar convictos disso. Mas também devemos perceber que o diabo, enquanto ele está a agir, né, ele é o príncipe deste mundo, quer dizer que ele agora ainda tem mais influência mais do que nunca. Porquê? Porque nós, como seres humanos, não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E quando eu digo nós, eu digo em geral, ok? Eu creio que todos que estão aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas pelas nossas ações, nós muitas vezes deixamos que o diabo ganhe mais espaço. E o diabo já sabe que perdeu. Quando Jesus morreu na cruz, ele pensou que ainda tinha a vitória. Mas quando Jesus foi ao inferno buscar praticamente a chave da vida, né? A chave da morte, ou isso? Obrigado. Quando ele ganhou a vitória, para não estar a contradizer a palavra, quando ele venceu contra o diabo ainda ficou vivo. O diabo ainda está a agir. O diabo ainda não foi ao último julgamento, assim como nós também não. Por isso é que é importante que nós evangelizemos a palavra de Deus. Porque estão aí muitos que não veem que o Senhor Jesus é importante nas suas vidas, não percebem que Deus é importante nas suas vidas e só Ele é que tem o verdadeiro sentido nas vidas dele, e o diabo não está destruído em destruir as suas vidas. Porquê? Porque quanto mais ele levar com ele para o inferno, menos irão para o céu. A matemática é fácil. Quanto mais forem para o inferno, menos vão ir para o céu. Quanto mais pessoas recusarem a aceitar a salvação de Deus, mais pessoas estão a desiludir o coração de Deus. Por isso é que também nós devemos fazer a nossa parte, para que nós não somente sejamos salvos e Deus seja exaltado pelas nossas vidas e Ele fique alegre pelas nossas vidas. Claro que a salvação é um momento em que o céu jubila, não? O céu tem alegria, mas nós também devemos lembrar-nos que aquelas pessoas que estão ali afora também necessitam da salvação. Porque senão Deus vai ficar contente porque nós fomos salvos, mas vai ficar triste porque nós não partilhamos a salvação. Aquilo que nós recebemos, também devemos de dar. Amém? Eu já não sei se foi Paulo ou se foi Jesus que disse daquilo que eu recebi. Pastor, ajuda-me. Foi Paulo, não é? Aquilo que eu recebi, vos também dou, ou qualquer coisa assim. Isso. Obrigado, irmãos. Vocês são geniais. Às vezes eu tenho aqui na cabeça, mas o Espírito Santo tem que ajudar a relembrar um bocadinho melhor, não é? Se calhar também tenho que estudar um bocadinho mais. Isso.
chegamos à conclusão, para terminar, que o tempo também está a chegar mesmo ao fim, que diz: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na Igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Amém? Então o Espírito Santo age aqui conosco, como Igreja, age em cada um de nós individualmente e age em todo o mundo para alcançar as almas que estão aí perdidas. Por isso nós também devemos fazer a nossa parte, porque em muito poucas vezes na palavra nós vemos que o Espírito Santo pessoalmente vai falar com uma pessoa, né? Agora à mente só me vem Paulo, né? Que Jesus foi falar diretamente com ele, mas foram muito poucos, então nós devemos fazer a nossa parte, usar a nossa boca para transmitir a palavra e confiar nos recursos que Deus nos deu, porque se Ele nos deu o Espírito Santo, que é o ensinador, Ele nos ensinou, Ele nos vai ajudar a ensinar. Amém? Então entrego a palavra ao pastor André e obrigado pela oportunidade. Amém, meus queridos? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? O Patrick está aqui ainda. Mas que Deus abençoe o Patrick. Excelente aula concernente ao Espírito Santo. E uma das coisas que o Patrick frisou bem aqui é que o Espírito Santo, como a Bíblia, o próprio Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Mas lembrar do quê? Daquilo que aprendemos, né? Porque essa era a dúvida que os discípulos tinham mesmo concernente à morte de Cristo. Quando Jesus começou a falar mais evidentemente sobre o momento que ele iria morrer no Calvário, então ficou surgindo-se essas dúvidas no coração dos discípulos. Mas e agora? Quem que vai fazer os milagres que tu fazes? Quem que vai falar? Porque sempre era o mestre que pregava, os discípulos preparavam o caminho, preparavam o local, traziam as pessoas e o mestre ensinava. Daí Jesus falou assim, não, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, ou do que eu vos tenho ensinado. Então, meus irmãos, eles tiveram uma escola, eles passaram por uma escola para ter uma formação, para depois continuar a carreira cristã. Então, é necessário que a gente aprenda para falar de Deus. O Espírito Santo não vai descer sobre nossa vida a gente sair falando daquilo que não sabemos. Ele vai fazer-nos lembrar daquilo que aprendemos. Semana que vem vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O ato de falar línguas estranhas, né? Hoje nós não somos uma igreja cessacionalista, né? Que acreditam que os dons espirituais já cessaram, foi somente para aquela época e acabou. Não, nós não acreditamos nisso. A Assembleia de Deus acredita que os dons espirituais estão presentes até os dias de hoje por via do Espírito Santo. Então, semana que vem estaremos falando sobre isso. Amém?